Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, sejam bem-vindos ao canal no YouTube do Grupo Espírita Francisco Xavier. Que a paz do Cristo esteja no coração de todos vós. Hoje é um dia especial, é um dia de preces e radiações, como fazemos todas as quartas-feiras, quando em atividade presencial na nossa casa. Essa atividade agora transferida para o canal do YouTube do nosso centro. Então, como sempre fazemos, vamos fazer uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos caiu hoje, o capítulo 14, item 9. No item 9, vamos ler a partir do 5º parágrafo. Esse parágrafo trata lá no Evangelho da parte do honrar pai e mãe. No 5º parágrafo nos diz assim: Espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Interai-vos dos vossos deveres. Ele está nos falando então dos filhos gerados por nós aqui nesse plano de encarnados, e nos chama a atenção de alguns deveres que temos que ter, então, de responsabilidades que temos que ter em relação a esses filhos gerados. Ele nos diz assim, então: dos vossos deveres, e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos foi confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhes dareis auxiliarão no aperfeiçoamento e no seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que cada pai e cada mãe, a cada pai e a cada mãe, perguntará a Deus: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse ditoso. Então, vós mesmos, assediados de remorso, pedireis, vos seja concedido reparar a vossa falta. Solicitareis para vós e para ele outra encarnação, em que o cerqueis de melhores cuidados, em que ele, cheio de reconhecimento, vos retribuirá com seu amor. Não escorraceis, pois, a criancinha que repele sua mãe, nem a que vos paga com ingratidão. Não foi o acaso que a fez assim e que vô-lo deu. Imperfeita intuição do passado se revela, do qual podeis deduzir que um ou outro já odiou muito, ou foi muito ofendido, que um ou outro veio para perdoar ou para expiar. Mães, abraçai o filho que vos dá desgostos, e dizei convosco mesmos: um de nós dois é culpado. Fazei-vos merecedoras dos gozos divinos que Deus confiou à maternidade, ensinando vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Mas, muitas dentre vós, em vez de eliminar por meio da educação os maus princípios inatos das existências anteriores, entretêm e desenvolvem esses princípios por uma culposa fraqueza ou por descuido, e mais tarde o vosso coração, ulcerado
pela ingratidão dos vossos filhos, será para vós já nesta vida o começo da expiação. A tarefa não é difícil, quanto vos possa parecer. Não exige o saber do mundo. Podem desempenhá-la sim, o ignorante como o sábio, e o Espiritismo lhe facilita o desempenho, dando a conhecer as causas das imperfeições da alma humana. Desde pequenina, a criança manifesta os instintos bons e maus, que traz de sua existência anterior. A estudá-los, devem os pais aplicar-se. Todo o mal se origina do egoísmo e do orgulho. Espreitem, pois, os pais os menores indícios reveladores do germe de tais vícios e cuidem de combatê-los, sem esperar que lancem raízes profundas. Façam como o bom jardineiro, que corta os rebentos defeituosos à medida que os vê apontar na árvore. Se deixarem-se desenvolver o egoísmo e o orgulho, não se espantem de serem mais tarde pagos com ingratidão. Vamos parar por aqui então, porque já temos um bom começo para o nosso assunto. Ele vai nos falar então da nossa constituição familiar, da nossa constituição ou do nosso planejamento familiar, no sentido de receber em nosso lar espíritos encarnados. E não é de graça que o mundo espiritual nos reúne, a todos numa família. Esse é o nosso primeiro teste, esse é o nosso primeiro aprendizado, no sentido de aprender a amar uns aos outros. E à medida em que temos as primeiras dificuldades, não vamos julgar nenhum nem outro, mas vamos lembrar o que nos diz o Evangelho. O que nos reúne aqui? Não é a bem-aventurança, não viemos aqui para tirar férias. Cada um de nós, quando chega aqui nesse plano, tem uma missão, principalmente quando vai receber um recém-nascido no seio de nosso lar, a nossa responsabilidade aumenta e o nosso dever para com Deus também, e cabe a cada um de nós desempenhá-lo bem. E o Evangelho salienta que tanto o ignorante quanto o sábio vem aparelhado dos instrumentos para fazer com que os estímulos e as lembranças das encarnações anteriores se enfraqueçam na atual encarnação, principalmente os aspectos negativos das vivências anteriores, e salienta que o orgulho e o egoísmo é um desses males que os pais e mães devem prestar atenção. E à medida em que nós vamos nos aprofundando nesse assunto, à medida em que vamos percebendo os nossos filhos crescendo, nós vamos, a cada fase desse crescimento, aumentando o grau de dificuldade com relação à vivência, com relação ao que vamos ensinar a cada um deles. Sabemos que não existe uma receita, padrão para todas as famílias. E que esse aprendizado é detalhado na realidade de cada indivíduo e de cada família. E o importante é que nós venhamos a prestar atenção na fase de crescimento para esses aspectos, principalmente do egoísmo e do orgulho. Eu sei que não acontece nas nossas famílias espíritas os casos em que vemos no nosso dia a dia, em que à medida em que as crianças vão crescendo, vão se tornando os pequenos reizinhos da nossa casa. E à medida que essas criaturinhas crescem, os pais vão perdendo o mando. E à medida que perdem o mando, já não tem mais a capacidade de escolher algumas coisas. E às vezes vemos em outros lares
os pais subjugados por essa pequena criatura a perguntar-lhes: o que você vai comer hoje, meu filho? O que você quer comer hoje? O que vamos fazer hoje? E esse trato, como vamos dizer, essa maneira de se relacionar com a criança transparece um medo de traumatizá-la ou de magoá-la, da mesma forma com que fomos magoados algumas vezes. Em função das mágoas que tivemos na nossa criação, nós queremos de alguma forma amenizar isso em relação aos filhos. E à medida em que vamos amenizando o nosso ensinamento e os nossos conselhos para eles, nós vamos de alguma forma relaxando alguns limites e alguns exemplos que deveríamos dar. E nos parece às vezes muito difícil lá no âmbito do nosso lar usar a palavra não. E à medida em que não usamos a palavra não para esses pequenos seres recém-encarnados, eles vão ficando sem limites e alguns se investem de uma impetuosidade tal que fica difícil, às vezes, controlá-los. E à medida que eles vão ficando incontroláveis, isso gera em nós uma certa angústia. E à medida em que ficamos angustiados na presença deles, ou por não termos algum controle, até a preocupação de não magoá-los, nós vamos procurando nos tornar amigos dessas crianças e não pais. E o amigo, a gente sabe por experiência própria que o amigo não nos diz a verdade, que o amigo nos tolera, mas que na maior parte das vezes não podemos contar com os amigos que fizemos durante uma caminhada de encarnados aqui nesse planeta. E é importante que os nossos filhos contem conosco. E quando vamos dizer não a eles, vamos dizer não porque o amamos, vamos ensinar a eles que temos limites de relacionamento, temos limites de conduta, temos limite de perigos que não devem ser corridos de maneira desnecessária. E essas pequenas lições são primordiais aos nossos filhos. E que às vezes, pelo fato de não querermos contrariá-los, nós deixamos de fazê-los. E não fazendo isso, vamos deixar o egoísmo e o orgulho deles preponderantes e livres. E às vezes vemos pequenos monstrinhos a torturar uma família inteira. E à medida em que, como diz o Evangelho, o pequeno e verde galho não é conduzido, não é dobrado, não é organizado onde ele está, ele vai se criar à sua maneira. E todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. E à medida que nos abstemos de tomar essas atitudes com os nossos filhos, às vezes as cobranças começam já de imediato. E as nossas infelicidades, inclusive, passam a acontecer já de maneira imediata também. E o Evangelho nos chama a atenção sobre isso. Para sermos pais e mães atuantes, porque um dia Deus não nos cobrará, mas à medida em que vamos nos esclarecendo, vamos entendendo onde erramos, a nossa consciência nos tornará consciente dos nossos erros, e à medida em que percebemos que o erro naquela criação, na conduta educativa daquele pequeno espírito que aqui chega, ficou deficitária e que a responsabilidade é nossa, nós vamos já sentir o débito pesando em nossa consciência. E não será Deus nos julgando, será nós mesmos. E à medida em que esse déficit, ou que essa falta, ou que essa falha não for corrigida a tempo, nós vamos sofrer
as ingratidões é que se contraporão à nossa conduta ou à nossa falta de uma conduta mais adequada. Então, criar um filho é muito importante, porque num momento qualquer do nosso passado, nós escolhemos voltar aqui justamente com essa criatura, ou com essas criaturas, para apararmos pequenas arestas que numa outra vivência não conseguimos, e que a iniciativa de fazer isso, porque chegamos aqui primeiro, no papel de pais e mães, é nosso, o compromisso é nosso. E hoje vemos uma série de irrealidades acontecendo quando nós pais transferimos a educação de nossos filhos para terceiros e cobramos com uma certa energia essa falta de atitude dos professores, dos avós, daquelas pessoas encarregadas do cuidado deles, que devem fazer isso. Mas quem vai responder perante Deus sobre a educação de nossos filhos somos nós mesmos. Os professores têm que cuidar de uma outra área, de aprendizado, de cultura, de educação. Agora, transferir valores, ensinar valores, virtudes aos nossos filhos é uma responsabilidade nossa. É muito importante que a gente tenha consciência dessa obrigação, dessa missão que cada pai, que cada mãe tem perante Deus. E à medida em que nós cumprirmos a nossa missão de acordo com esse sentimento de bem, de amor que cada um de nós traz consigo, nós vamos nos desincumbir da nossa missão. Se por uma eventualidade qualquer houver um desvio de rota de nossos filhos, à medida em que forem crescendo e atingindo a idade adulta, a responsabilidade será deles. Não será pela nossa omissão ou pela nossa falta. E retornaremos à pátria espiritual com o coração tranquilo e em paz, conosco, com o nosso filho e com Deus. E poderemos até nos propor voltar de novo e de uma outra maneira auxiliá-lo, mas não será por dívida, ou por débito, ou por falta de atitude. Então, hoje, atualmente, criar filho está muito difícil. E às vezes, nós vemos nas páginas dos jornais notícias tristes que envolvem o trato dos filhos para com os pais e dos pais para com os filhos de uma maneira violenta, de uma maneira um tanto difícil, às vezes de entenderem o grau de loucura e de perturbação espiritual que as criaturas estão. Mas hoje, protegidos nessa pandemia, sentados no banquinho do pensamento, é importante que cada um de nós reflita. Qual é o nosso papel na nossa família? Qual é a responsabilidade que cada um de nós tem? E devagarinho, vamos cada um retomando aquilo que deixamos para trás. Que cada um possa, ainda em vida, ainda nesta vivência com os nossos filhos, tomarmos as atitudes que protelamos com o tempo e que de certa forma deveríamos ter feito e não as fizemos. Então o Evangelho nos lembra com muita propriedade a importância de ser pai e mãe neste plano, nesta vida, e chama especificamente a atenção dos pais e mães espíritas. Lembrem-se, quando Deus perguntar o que fizeste dos filhos que te dei, qual é a resposta que cada um de nós poderá dar. Hoje, como é um dia especial de prece e radiações, vamos agradecer então a Deus nesse primeiro momento. Te agradecemos, Deus, de infinita bondade, pela vida que temos, por podermos escolher amar e praticar o bem, e permitir que possamos, cada um de nós, crescer em amor,
em luz no seio da nossa família. Vamos então às preces e irradiações. Vamos unir, irmãos, nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos a todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos as nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para estes irmãos. Que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhe o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem, que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças, sob a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a estes irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade e de teu sublime amor. Que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender e amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país. Que saibam governar o bem sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Prece de encerramento. Graças, Senhor, por todos esses momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos. Seja feita a tua vontade. Despede-nos na tua paz. Assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site